pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos continuar tratando com relação à velocidade média. Hoje vamos trabalhar de como encontrar a velocidade a partir de duas velocidades médias. Não vamos envolver nem distância nem tempo, apenas a medida de duas velocidades. Quando eu tenho duas velocidades e a partir daí pretende-se encontrar a velocidade média de uma trajetória, vamos utilizar a seguinte equação. Vamos considerar que foi feita duas trajetórias, uma de ida e outra de volta, ambas com a mesma medida. A partir daí vamos encontrar a velocidade média a partir da equação. Velocidade média é igual a 2 vezes velocidade 1 vezes velocidade 2 sobre velocidade 1 mais velocidade 2. É assim que vamos encontrar a velocidade média de uma trajetória a partir de duas outras velocidades. Vamos para o nosso primeiro exemplo para melhor compreensão. Um carro sobe uma ladeira com uma velocidade constante de 30 km por hora e desce a ladeira com uma velocidade constante de 50 km por hora. Calcule a velocidade escalar média da viagem de ida e volta. Na nossa primeira questão, temos que um carro sobe uma ladeira com uma velocidade de 30 km por hora e desce a mesma ladeira com uma velocidade de 50 km por hora. Pede-se para calcular a velocidade média da trajetória desse veículo. Então, temos aqui a primeira parte do percurso, que foi subindo a ladeira, foi com uma velocidade de 30 km por hora, e a segunda parte do percurso, que foi descendo a ladeira, com uma velocidade de 50 km por hora. Daí pede-se para calcular, a partir dessas duas velocidades, a velocidade média da trajetória do automóvel. Com isso, vamos utilizar a seguinte equação. Velocidade média é igual a 2 vezes velocidade 1 vezes velocidade 2 sobre velocidade 1 mais velocidade 2. Daí vamos só substituir as informações que temos referente às respectivas velocidades. Vamos ter velocidade média é igual a 2, que é da equação, vezes velocidade 1, a velocidade no primeiro trecho, quando estava subindo a ladeira, 30 km por hora, vezes velocidade 2, no momento que está descendo a ladeira, igual a 50 km por hora, sobre velocidade 1, 30, mais velocidade 2, 50. Velocidade média será igual. Vamos realizar o produto entre os valores. 2 vezes 30, 60. 60 vezes 50, 3.000. Dividido 30 mais 50, 80. Para facilitar o nosso cálculo, nós podemos eliminar um zero no numerador e outro zero no denominador. Com isso ficou 300 dividido por 8. Nossa velocidade média será igual a 300 dividido por 8, vai ser igual a 37,5 km por hora. É a velocidade média obtida a partir dessas duas velocidades, no momento da subida e no momento da descida. Muito cuidado, porque é muito comum nesse tipo de questão os alunos realizarem a média aritmética. De que forma, Edivaldo? Pegando as duas velocidades, somando e dividindo por 2. Esse cálculo está errado. O cálculo correto é utilizando essa equação. Então, um automóvel que subiu uma ladeira com 30 km por hora de velocidade e desceu com uma velocidade de 50 km por hora, desenvolveu uma velocidade média ao longo dessa trajetória igual a 37,5 km por hora. Vamos agora para a nossa segunda questão. Um carro percorreu a distância entre duas cidades a uma velocidade de 60 km por hora. E fez a viagem de volta a 40 km por hora e pelo mesmo trajeto. Qual foi a velocidade média do carro no percurso total, ida e volta? Na questão 2, diz que um carro realizou uma viagem entre duas cidades, da cidade A para a cidade B. Da cidade A para a cidade B foi realizada uma viagem com uma velocidade de 60 km por hora, que vamos denominar como velocidade 1. Já a viagem de volta da cidade B para a cidade A, velocidade 2,
foi realizada com uma velocidade de 40 km por hora. Nessa questão, pede-se para determinar a velocidade média de toda a trajetória, ou seja, incluindo a viagem de ida e a viagem de volta. Como o automóvel percorreu trechos iguais com velocidades diferentes, vamos tratar por meio da seguinte equação. Velocidade média é igual a 2 vezes V1, velocidade de ida, vezes V2, velocidade de volta, sobre V1 mais V2. Vamos apenas substituir as informações. Velocidade média é igual a 2, que é da equação, vezes velocidade 1, que foi a velocidade de ida, 60 km por hora. Vezes velocidade 2, a velocidade no momento da volta, 40 km por hora. Sobre V1, que é 60, mais V2, que é 40. Velocidade média é igual a 2 vezes 60 vezes 40. Vai ser igual a 4.800. 2 vezes 60, 120. Vezes 40, 4.800. 60 mais 40, 100. Velocidade média é igual. Elimina-se um zero no numerador e outro zero no denominador. Ficou uma divisão simples. 48 dividido por 1, que vai ser igual a 48 quilômetros por hora. Então, a velocidade média desse carro durante a viagem de ida e volta foi igual a 48 km por hora. Lembrando mais uma vez que quando temos duas velocidades para se obter a velocidade média a partir dessas velocidades, não realizamos a média aritmética, que é pegar as duas velocidades, somar e dividir por 2. Esse cálculo aí ele está errado. Temos que utilizar a seguinte equação, desde que o automóvel tenha percorrido o mesmo trecho, tanto para ir como para voltar. Vamos agora para a nossa terceira questão. Suponha que, em uma determinada viagem, um carro desenvolva duas velocidades distintas. Durante a metade do percurso, ele manteve a velocidade de 50 km por hora. E durante a metade restante, sua velocidade foi de 60 km por hora. Vamos determinar a velocidade média do veículo durante o percurso. Na questão 3, diz que um carro realizou uma viagem cumprindo a primeira metade do percurso com uma velocidade de 50 km por hora e completando a outra metade do percurso com uma velocidade de 60 km por hora. Nessa questão, pede-se para determinar a velocidade média durante a viagem. Como foram duas velocidades desenvolvidas ao longo de uma mesma trajetória, vamos utilizar a seguinte equação. Velocidade média é igual a 2 vezes velocidade 1, que é a velocidade da primeira metade, 50 km por hora, vezes velocidade 2, que é a velocidade da segunda metade do percurso. Tudo isso dividido por V1 mais V2. Então vamos lá. Velocidade média é igual. Lembrando que essa equação ela é desenvolvida a partir do momento que as velocidades foram desenvolvidas na mesma distância. Velocidade média é igual a 2, que é da equação, vezes velocidade 1, 50, que foi a velocidade do primeiro trecho, vezes velocidade 2, a velocidade do último trecho, do segundo trecho, 60 km por hora, sobre velocidade 1, 50, mais velocidade 2, 60. Velocidade média, que é a velocidade média de toda a trajetória desenvolvida na viagem, será igual a 2 vezes 50, 100, vezes 60, 6.000. Dividido 50 mais 60, 110. Então, 6.000 dividido por 110. Para facilitar um pouco mais a nossa divisão, eliminamos um zero no numerador e outro zero no denominador. Com isso, nossa velocidade média será de aproximadamente 600 dividido por 11, 54,5 km por hora. Foi a velocidade média durante essa viagem. Com isso, encerramos aqui a nossa terceira parte com relação ao conteúdo de velocidade média. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam, Professor Edivaldo Júnior. Vai lá também no nosso Instagram, passa a nos seguir, Prof. Edivaldo Júnior. Façam seus comentários, tirem suas dúvidas e não esqueçam, façam a sua inscrição em nosso canal. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.